Olá, com vocês, professor Hernaldicas. Quero passar todas as formas de gabarito para seu vestibular ou concurso. Estamos tratando hoje de fonologia. Vamos falar de morfologia, de sintaxe, de semântica, mas o ponto hoje é falar um pouquinho sobre fonologia, principalmente onde o aluno tem um pouquinho de dificuldade. A separação de sílaba, como nós entendemos o ditongo oral, ditongo nasal, ditongo crescente e decrescente. Venha comigo, vamos acompanhar bem isso? Olha, fonologia, primeira coisa que você precisa saber, e você sabe, não resta dúvida, mas você precisa saber diferenciar vogal de semivogal. Quais são as vogais na língua portuguesa? A, E, I, O, U. Quais são as semivogais? I e U. Mas não basta. Não basta saber isso, é preciso você diferenciar. Guarda essa dica. Como eu sei que aquela palavra é uma vogal? Anote aí. É vogal porque é pronunciada tonicamente, é pronunciada fortemente. Como eu sei que é uma semivogal? Olha, professor, aqui é uma semivogal. Por quê? Porque é pronunciada fracamente. E isso precisa ver cada contexto em cada palavra. Mas fique sabendo, para entender ditongo, você precisa saber diferenciar. Isso é uma vogal, isso aqui é uma semivogal. Qual é a dica então? A dica é: vogal é a forte, pronunciada tonicamente, e semivogal é a fraca, atonamente. Venha comigo. O ditongo. O que nós chamamos então de ditongo? Ditongo é encontro de vogais. Ditongo, encontro de vogais. Nós temos o ditongo oral e o ditongo nasal. Ditongo oral pronunciado pela cavidade bucal. Ditongo nasal não precisa apertar o nariz, mas é um pouco isso mesmo. É a nasalização que prevalece. O ditongo oral, e aqui começa o trabalho do concurso e o vestibular, o ditongo oral ele é dividido em ditongo oral crescente e ditongo oral decrescente. Agora, guarda a dica aí. Se é crescente, anote. Ele começa com semivogal, então ele vai crescer em direção à vogal. E se é decrescente, ele vai cair. Então ele começa com a vogal e vem para a semivogal. Repito. Crescente começa com a semivogal. Começa com a semivogal. E decrescente começa com a vogal. Venha com o exemplo. Olha para cá. Crescente, ditongo crescente. Diferença do ditongo decrescente. Oral, está aqui. Ditongo oral crescente. Guarda essa dica. Ele começa sempre com a semivogal. Onde nós encontramos justamente esse encontro? Aqui. Está percebendo? Olha, IE. É esse encontro que nós chamamos. Então aqui nós sempre pegamos o encontro, grifamos. Grifamos. IE, então, é um DOC de ditongo oral crescente. Crescente por quê? Porque começou com I. A mesma coisa nós temos pátio. A mesma coisa nós temos água. Veja, nesse encontro aqui, qual é a forte? O A, você percebe? O U é o fraco. Portanto, é isso que nós chamamos de ditongo oral crescente. Guarda a dica. Começou com a semivogal. E quando começa com semivogal, porque é fraca? Qual é o contrário? O contrário é o ditongo oral decrescente. Se ele vai ser decrescente, ele vai cair. Se vai cair, ele começa com quem? Com a vogal. E o que é vogal? Pronunciada fortemente. Veja a palavra pai. Veja a palavra boi. Boi. O O é a forte, portanto começa com a vogal. Dica, começou com a vogal decrescente. A mesma história vai ser com o ditongo nasal. Ditongo nasal, DNC, ditongo nasal crescente. DND, ditongo nasal decrescente. Quando vai ser o ditongo nasal crescente? Olha para cá. Esse encontro. Qual que é a fraca e qual é a forte? Você percebe? Enquanto. Olha só, então por isso que o A é forte. Então ele começa com a semivogal, ele vai crescer ditongo nasal crescente. E o ditongo nasal decrescente? Ditongo nasal decrescente é o contrário. Ele vai começar com quem? Ele começa com a vogal. Ele começa com a vogal. Então sempre a dica é começar com a vogal. Então ele vai cair. Pão. Você percebe que a palavra pão, nós temos um ditongo. Nós temos um ditongo porque a matéria chama-se fonologia, como eu falo. Você percebe que esse O não é O? Este O é o pão. Ninguém diz pao. Nós falamos pão.
Pão, fonologia, é o som. A mesma coisa mãe. Veja, mãe. Esse E não é E, esse E é I. Portanto, é um ditongo nasal decrescente. E aí, gostou da dica? Olha, falei hoje somente sobre ditongo oral crescente e ditongo oral decrescente. Espero que tenha entendido. Qualquer coisa, manda aí a sua dúvida para nós. Um abraço, até mais.